Para mim é um prazer muito grande, né, o meu amigo, companheiro, né, nosso companheiro de muitos anos, né, o Leonardo Boff, né, a gente trabalhou junto em Petrópolis, né, há muito tempo, no movimento de direitos humanos, no movimento agroecológico, e Leonardo hoje nos contribui muito com essa reflexão da agroecologia, da justiça ambiental, né, das relações entre os povos. Então, para nós, assim, um prazer muito grande, Leonardo, você está aqui, né, e se dispor, né, a estar nesse momento aqui conosco, com a SESI, com o SASOP, que organizamos esse momento. Nós estamos com gente dobrada, né, aqui e lá fora. Infelizmente, a gente conseguiu, de última hora, foi só esse espaço, né? Já temos ali uma promessa do governo que vai nos prometer a concha acústica na próxima. Agora tem que aceitar, tem que cumprir mesmo, né? Porque já comprometeu, tem que cumprir. E a gente queria, assim, lhe dar boas-vindas, né? Mostrando que a gente está... a gente fez uma reflexão de que a gente precisava ter um momento, diante dessa crise que nós estamos vivendo, né? A gente, aparentemente, que a nossa crise é aqui no Brasil, mas é uma crise muito maior. E nós estamos num momento assim de muita angústia também, né? Cada um de nós não sabemos o rumo do nosso país, para onde nós vamos. E aí nós fizemos uma reflexão, a SESI e o SASOP, com essa oportunidade que você nos deu de fazermos um momento com o público, né? Que a gente pudesse conseguir mobilizar. Eu queria também agradecer muito essa parceria do SASOP. O SASOP é uma organização não governamental, serviço de assessoria a organizações populares rurais, é uma organização que trabalha com a agricultura familiar camponesa, com as comunidades tradicionais quilombolas aqui na Bahia, e tem um foco na agroecologia e no desenvolvimento rural, né? E nós fizemos, né, um diálogo em parceria com a SESI, né? É uma entidade que a gente tem muito orgulho de fazer essa parceria, porque é uma entidade que tem uma trajetória de fortalecimento, de apoio aos mais excluídos, né, e também de um diálogo muito altivo com os movimentos sociais no Brasil. E seria muito importante que a gente construísse essa parceria, e ela deu certo de última hora, mas deu certo, né? Então, assim, eu queria te agradecer, Leonardo, pela presença, né, e que a gente possa ter uma noite bem frutífera de reflexão. E então, com isso, eu queria passar agora a palavra para a nossa companheira Sônia Mota, da SESI, para dar suas boas-vindas. E a Sônia também vai nos orientar um pouco como é que vai funcionar a dinâmica de hoje. Muito obrigado. Leonardo, a quantidade de pessoas que tem aqui, tem lá fora, a gente não sabe se é tanta saudade, porque faz tanto tempo que você não vem na Bahia, ou se é todo mundo mesmo precisando dessa esperança. Ou se é as duas coisas, né? Então, dar as boas-vindas a vocês também, e dizer que a SESI tem feito já alguns eventos, né, que já está se tornando uma marca na cidade, SESI Convida. Mas quando o SASOP nos convidou para fazer esse evento juntos, né, então, para a gente ser convidado pelo SASOP, para fazer o evento, ainda mais trazendo o Leonardo Boff para esse diálogo, essa reflexão, isso só nos encheu realmente de orgulho e de energia. Então, nós achamos o lugar, espaço na nossa agenda para poder organizar esse momento aqui que a gente considera extremamente importante. Nós temos ouvido falar há muito tempo de crise, né? E a gente que trabalha com os movimentos sociais, nós que estamos nesta luta há tanto tempo, nós que estamos nessa caminhada há tanto tempo, a gente sabe que existe uma crise aí que foi construída e que muitas vezes ela não é nossa, né? É uma crise de um capital que ele é excludente, que ele é perverso e que ele atende ao modelo de desenvolvimento que não é o modelo de desenvolvimento que nós optamos. Nós sabemos que se tem um segmento na sociedade brasileira que tem dado respostas e respostas criativas, são os movimentos sociais. As tecnologias sociais que nós temos colocado, o modelo de desenvolvimento que nós temos mostrado que é o que a gente gostaria de ter, os enfrentamentos que nós temos feito, as nossas resistências que nós temos demonstrado, isso nos revela que sim, se tem uma saída, é ouvir os movimentos sociais, é ouvir o povo
e é a partir das nossas experiências que a gente pode mudar e transformar. Claro que também, em um momento de crise, é um momento de nós fazermos uma reflexão sobre como é que a gente pode mudar algumas coisas e, às vezes, até mudar de rumo ou trocar de paradigmas, fazer diferente, né? Mas o que nós temos a certeza é que se tem um movimento que sempre foi resistência nesse país e sempre foi capaz de mostrar criatividade, foram os movimentos sociais. E é por isso que nós temos a certeza que esta noite a conversa com Leonardo Boff irá nos alimentar essa esperança. Quando a gente fala tanto de crise, é crise para tanto lado, a gente acaba até tentando sucumbir, né, a essa onda de pessimismo que tem tomado conta da gente. Só que nós não podemos fazer isso. Certamente que o Leonardo não vai nos trazer uma receita de bolo. Não há receitas prontas. Através de toda a reflexão que ele vem fazendo ao longo de todos esses anos, a gente sabe que ele é capaz, sim, de aumentar a esperança que a gente tem que ter e que, diante dessa situação toda caótica que nós estamos vivendo no país, a gente vai precisar muito, porque, sem dúvida nenhuma, se a palavra atual é crise, nós dizemos é resistência, porque nós já mostramos que é resistindo que a gente consegue dar o salto e a gente vem fazendo. E a gente vai precisar mais do que nunca agora nos unirmos para que essa resistência seja feita de forma criativa e de forma conjunta. E é isso que a gente espera essa noite trazer para vocês e para nós também se alimentar dessa esperança que o Leonardo vai trazer para a gente. Só para a gente encaminhar logo, certo? Eu queria fazer alguns agradecimentos. Agradecer imensamente ao Museu de Arte da Bahia, ao IPAC e à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, que nos cedeu este auditório e mais todos os ambientes aqui, que vocês sabem que a gente teve que colocar um telão, porque a casa está lotada, na pessoa de Pedro Arcanjo e de todos os funcionários aqui, que sempre abre as portas do museu para acolher as nossas demandas. E também dizer que este evento está sendo transmitido pela Rádio Faced Web da Faculdade de Educação da Bahia. Então, a Rádio Faced Web está transmitindo esse evento. Boa noite a todos e a todas. Vocês são muito calorosos e eu vou tirar minha jaqueta aqui porque não aguento de calor. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a César por esse convite, o Sazop, esse velho amigo e aluno que foi meu, o Caie, com todo o trabalho que ele tem feito, continua fazendo aqui na Bahia. Eu estou feliz de estar aqui e participo da angústia de todos vocês. Porque se nós olharmos os cenários que estão se apresentando no Brasil e no mundo, parece que nós estamos num voo cego de um avião sem piloto, que não sabe para onde vai. Mas a nossa missão é não aceitar essa situação. Nem rir, nem chorar. Pensar. Pensar uma saída que seja viável, o viável possível de que falava Paulo Freire, isto é, aquilo que nasce das nossas experiências, das nossas lutas e projetos, que possam ajudar o país a se reconfigurar, porque assim como ele está, ele não pode ser levado avante. Eu acho que é o convencimento global, e ontem foi a assinatura, eu acho, de autodestruição do presidente, quando ele lançou as tropas do exército nas ruas. Isso é o último argumento de quem não tem argumento. Mas vamos esquecer isso e vamos tentar pensar um pouco a realidade
Não quero deixar de saudar aqui um velho colega e amigo, Eduardo Ornat, que está ali, um grande historiador, que frequente o blog dele, que ele faz muitas e boas reflexões sobre a realidade brasileira, sobre o mundo, sobre as igrejas. Eu queria fazer uma reflexão que saia um pouco dos esquemas globais. Porque se nós acompanharmos a discussão pelos jornais, pela televisão, pelos debates, é sempre em torno de questões políticas, partidárias, de corrupção, e tudo isso esconde o principal problema, que é a nossa profunda desigualdade no mundo. Desigualdade é uma palavra neutra. Ético-politicamente significa injustiça social, brasileira e mundial. E teologicamente significa um pecado social e estrutural que afeta Deus e os filhos e filhas de Deus. Então a grande questão, no fundo, não é política, ela é econômica. E o golpe parlamentar que foi dado é um golpe de classe. As classes opulentas, ricas, que são minorias no Brasil, como em 64 usaram o exército para dar o golpe, e todos os analistas deixaram claro isso, que foi um golpe de classe utilizando as Forças Armadas. Agora, da mesma forma, foi um golpe de classe, das classes hegemônicas, ricas, opulentas, utilizando o parlamento. Mas por detrás estão grandes interesses econômicos, nacionais e internacionais. Então, os verdadeiros donos do mundo de hoje não são os políticos, são as grandes corporações. E isso foi agravado a partir de 1989, quando caiu o Muro de Berlim. Aí se criou um espaço homogêneo, onde o capitalismo ocupou todos os espaços. E Reagan e Thatcher disseram que agora podemos fazer valer a lógica do capital, que é uma lógica depredadora, individualista, altamente acumuladora, e à custa de grande parte da humanidade. Então, essas grandes corporações, elas ocuparam o espaço do poder econômico e político, subjugaram os estados e os presidentes, mais que cuidadores do seu povo, são os gestores do capital, são os gestores da economia, que hoje é mundializada. Eu só quero dar uns pequenos dados, porque para não ficar no abstrato, há uma grande instituição na Suíça, que é o Centro Tecnológico de Zurique, que equivale ao MIT dos Estados Unidos. Eles escolheram, entre as 40 milhões de empresas que existem, escolheram 430. E com os grandes computadores fizeram uma análise de como funcionam essas grandes corporações que dominam o mundo. E eles chegaram ao resultado de que usam a figura de uma borboleta, de uma gravata borboleta, que tem a parte central, um nó mais duro, e dois lados, duas abas. Então diz, existem 737 atores que formam esse nó mais duro, que controlam 70% de todos os fluxos econômicos e especulativos mundiais. 737 atores. Desses 737, 28 grupos manejam por ano 2 trilhões de dólares. O patrimônio deles é de 50 trilhões.
sendo que o PIB mundial, isso é tudo aquilo que a humanidade produz, só chega a 75 trilhões. Eles dispõem de 50 trilhões. Mas não é só dinheiro que conta. É por detrás um enorme poder econômico e político de pressionar os estados, pressionar as nações para entrar na lógica deles, e eles decidem em que país investir, em que país especular e colocá-lo eventualmente à falência como país falido. Eles querem alinhar todo mundo à sua lógica de acumulação irrestrita. Então há uma corrupção generalizada que é própria do sistema do capital. Esse mesmo instituto diz que 18 trilhões de impostos do conjunto dessas empresas são anualmente sonegados. 18 trilhões. E são enviados dos bancos, os offshore, dos bancos mundiais, na Suíça e em outros países, onde servem como reservas para outras especulações. Mas voltemos ao Brasil. No Brasil a situação é igual. O IPEA, até há pouco o presidente era José Souza, um dos grandes nomes novos da ciência política brasileira. Logo foi demitido quando o Temer ele surrupiou o poder. Então, ele fez o cálculo que só 0,05% da população, isto é, 71.440 supermilionários, controlam 65% do PIB brasileiro. Esses andam sempre escondidos. É composto pelas grandes empresas, pelos bancos, pelos fundos de pensão, empreiteiras, e eles que têm o real poder. E são esses que estavam atrás do golpe, que foi para garantir não os direitos dos cidadãos, mas garantir os seus privilégios. Sempre que, na história brasileira, que o povo começa a se organizar e tem conquistas sociais em termos de salário, em termos de saúde, educação, qualidade de vida, quando eles começam a ganhar consciência de que não são pobres, são empobrecidos, são explorados, são vítimas de um sistema perverso. Quando ocorre isso, e estava ocorrendo exatamente com o final dos dois governos Lula-Dilma, eles dão um golpe. Porque temem que a partir desses novos sujeitos históricos, o Brasil pode ganhar um novo rumo. Esses grupos pequenos, desses 71 mil, investiram 50 bilhões nas eleições de 2014 e elegeram 70% de todo o Congresso. Então é um Congresso comprado, vilipendiado, um Congresso que não tem mínima credibilidade, não representa a população, representam as corporações que ajudaram a ele se eleger. Isso coloca a questão da legitimidade de uma eventual eleição indireta do sucessor de Temer, via parlamento. Que autoridade moral, sendo que quase 2/3 do Senado e da Câmara estão sujeitos a acusações de corrupção, ou réus ou indiciados. Então, não serão os ladrões que vão escolher quem vai suceder e levar o país avante. Mas a campanha toda da grande mídia, especialmente a Globo, que antes atacava duramente e continua atacando Lula e defendia Temer, agora se virou e ataca diariamente Temer, pedindo a deposição, a renúncia dele, e a eleição via indireta de uma pessoa que seja
confiável pelo mercado. Não que seja boa para a população, que seja confiável pelo mercado, dizer, que leve avante os interesses. E Meirelles declarou anteontem, tanto faz que presidente for, eu continuo aqui. Lógico, ele vem das grandes corporações. Foi o presidente dos maiores bancos do mundo, Boston. Era da diretoria do JBS. Da diretoria, ninguém fala disso. Veio do Itaú, que era um dos grandes conselheiros do Itaú. Esse é o ministro nosso da Fazenda. Diz ele que quer continuar, porque vai defender os interesses econômicos desses que realmente mandam no país. Então, esse é o quadro. Junto com esse quadro, ele está articulado com uma dimensão maior, geopolítica, que a grande maioria não incorpora nas análises, que é a importância do império dos Estados Unidos para alinhar todos os países aos interesses desse império. Há um livro importante do nosso melhor analista da política internacional, que é o Muniz Bandeira, um livro grosso de 700 páginas, exatamente com o título A Grande Corrupção, onde ele mostra a estratégia dos Estados Unidos para com a América Latina e com o mundo. Diz o Pentágono, os estrategistas da política externa americana se movem por 3 princípios: o mundo e o império. Então existe o mundo e o império, eles. Segundo, cobrir todos os espaços. Não deixar nenhum espaço vazio, por isso eles têm 800 bases militares distribuídas no mundo, quase todas com armas nucleares, com ogivas nucleares. Já estão negociando por 3 bases militares na Argentina, nos limites com o Brasil, e Macri, que é dessa linha conservadora, está concedendo isso, e uma será exatamente aí onde eles têm grandes interesses, junto ao aquífero Guarani, bem nos limites entre Brasil, Paraguai e Bolívia. E uma outra grande base em Ushuaia, no sul, para controlar aquele sul. Então, na estratégia deles, então, primeiro é isso, o mundo e o império. Segundo, cobrir todos os espaços. Esse espaço nosso não estava coberto. E para eles era importante cobri-lo, porque o Brasil é a 7ª economia do mundo, e se pergunta quem controla essa economia. Ela controla o Atlântico Sul, voltada para a África, onde o Brasil mostrou muitos interesses, até humanitários, de ajudar aquelas populações, que Lula, numa espécie de reparação histórica, abriu espaço para nossos técnicos, educadores, da agricultura, etc., para ajudar aquelas populações. E, lógico, junto a isso vem a influência política, vem os laços e as alianças que se fazem. Então, eles colocaram a 4ª esquadra americana. Só a porta-aviões dessa 4ª esquadra tem mais poder de fogo que todas as armas da Segunda Guerra Mundial. Porque tem um montão de ogivas nucleares, aviões com pequenas bombas que podem ser lançadas sobre Salvador, destrói pouquinho, mas deixa a cidade por 20, 30 anos como Chernobyl, inabitável, porque será toda contaminada por radiação nuclear. Então eles estão lá vigiando, e com muito interesse, porque a verdadeira nova Guerra Fria que está havendo não é Rússia e Estados Unidos e China. A China pertence aos BRICS, aquelas nações onde o Brasil pertence, e a China está entrando poderosamente em toda a América Latina. Só no Brasil o projeto deles é de 54 bilhões, construir uma estrada de ferro que vai do Atlântico até o Pacífico, em função das exportações. Estão entrando na Argentina, em todos os lugares.
Então os Estados Unidos têm que fazer frente à China. Atacando o Brasil, estão atacando a China. Daí a importância de manterem controle sobre o Brasil. Terceiro ponto da estratégia americana, que é desestabilizar todos os governos progressistas de base popular. E assim o fizeram em Honduras, o fizeram no Paraguai e agora estão fazendo no Brasil. A mesma embaixadora que organizou o golpe em Honduras foi para o Paraguai e organizou o golpe no Paraguai. E veio no Brasil, organizou o golpe no Brasil. Identificaram agentes da CIA e de outros organismos americanos no Brasil atuando. Foram denunciados, mas as nossas autoridades, que são coniventes, calaram-se e fizeram como se nada soubesse. Pelo contrário, há suspeitas muito fortes, especialmente desse Muniz Bandeira, que é o grande autor, o grande analista das políticas mundiais, que setores do nosso judiciário, da polícia, o próprio Moro, que foi educado nos Estados Unidos, pertencem a esse conjunto de forças para desestabilizar esse país e alinhá-lo nos interesses dos Estados Unidos. Daí que o golpe que foi dado no Brasil, que é um golpe do neoliberalismo, eles querem levá-lo até as últimas consequências. É o neoliberalismo dos mais selvagens, porque sacrifica tremendamente o povo, que vocês sabem pelas leis que já estão sendo votadas, seja as trabalhistas, seja aquelas das pensões, da Previdência e outras que estão sendo projetadas, que é efetivamente colocar, como dizem esses mais de 60% de nossa população que é pobre, que fique lá nas periferias, eles sempre viveram de onde nunca deveriam sair. Eles projetam um país que tenha 80 milhões de habitantes. Aí ele funciona bem, para os interesses do capital. Só que nós somos 204, 210 milhões. E a resposta deles, esses pobres sempre foram pobres, estão acostumados a se defender já em 500 anos, eles que se lixem. Essa é a expressão que é usada. Então eles querem um Brasil menor, não é um Brasil para todos. Para contra esse projeto que nós devemos lutar. Porque no fundo há dois projetos em jogo. Um Brasil para poucos, que vai funcionar alinhado na política neoliberal norte-americana, das grandes corporações, e vão abrir os espaços para elas atuarem aqui. O mercado nosso é extraordinariamente grande, então dá muito lucro a todas elas. Isso implica enfraquecer o mais possível o Estado, está nas estratégias do Pentágono, enfraquecer o Estado, difamar a política como o mundo do sujo, destruir a fama, as imagens das lideranças principais, para que não se façam candidatos, e fazer que o mercado reja, domine todos os espaços econômicos, não as pessoas, mas o mercado. Então, e o Estado é aquele que garante a legalidade, mas ele não tem a importância de decidir dos grandes investimentos, decidir um projeto de país. Isso fica por conta do mercado. Então, eles querem, a palavra já foi introduzida, a recolonização da América Latina. A ela destinada à exportação de commodities, daquilo que ele já não tem suficientemente, que são sementes, que são alimentos, que são comidas, que são minerais, que são coisas, bens e serviços naturais. E desindustrializar os países. Processo que está sendo violentamente levado avante no Brasil, na Argentina pior do que aqui, em todos os lugares,
desestabilizar todo o aparato industrial, e o nosso era um dos maiores do terceiro mundo. E dizem, não faz sentido vocês desenvolverem tecnologia própria, se nós temos as tecnologias e podemos atendê-los. Vocês chegaram atrasados, só que nós temos outra concepção. Queremos ter a nossa tecnologia dentro de um projeto de soberania, onde nós temos o nosso caminho definido, aberto ao mundo, nós com nossos próprios recursos dar sustentabilidade a esse projeto, que não é só político, econômico, que é cultural, que é ético, que é humanitário, isso não conta para eles. Só conta a perspectiva muito materialista, econômica. Então esse é o quadro maior que nos preocupa, porque ele domina todo o espaço econômico e político mundial. E não tem ninguém que faz nenhuma grande potência, nenhuma grande força pode se opor a eles. O único que se opunha e dizia claramente isso era Hugo Chávez. Hugo Chávez dizia, aqui sentou o demônio, tem cheiro de enxofre, e o Bush estava lá, se opunha ao império. Agora, lógico, desestabilizaram a Venezuela com informações absolutamente distorcidas, que se espalham pelo mundo inteiro e tornam o país quase ingovernável. Então, eles ocuparam todos os espaços, ocuparam as mentes, e o pior que tudo, que causa dificuldade a todos nós, e precisamos ter consciência disso. Não basta fazer a desmontagem do sistema do capital, coisa que começou com Marx e toda uma escola de pensadores, culminando na escola de Frankfurt. Isso nós já fizemos, que é um sistema perverso, que produz duas injustiças, uma social, profundas desigualdades, outra ecológica, explorando todos os ecossistemas e empobrecendo o sistema terra e o sistema vida. Não tem nenhuma ordem alternativa com suficiente força para se opor a eles. Então a nossa tristeza é que somos obrigados a viver dentro de um sistema que só sobrevive à condição de o dinheiro produzir mais dinheiro, não para o investimento, não para a vida, mas para a especulação. E se criou a cultura do capital. Todos nós aqui somos vítimas da cultura do capital. De tempos em tempos temos que trocar o celular, porque sem o qual não podemos baixar as coisas. De tempos em tempos temos que trocar o computador, senão ele não se combina com os vários projetos. De tempos em tempos temos que trocar o tênis, a camisa, a moda. Estamos dentro desse sistema. Nós também. Então a grande dificuldade é como superar esse sistema que foi internalizado em nós, naturalizado. E por mais que nós nos oponhamos, acabamos sendo participantes dele. Mesmo relutando, fazendo resistência, mas essa dominação, ela é global. Em 1834, Marx escreveu um dos últimos textos dele, A Miséria da Filosofia. Aí ele diz, vai chegar um tempo, o tempo da grande corrupção, em que tudo que é sagrado, como a consciência, como a verdade, como os valores, como o amor, como a família, tudo isso será colocado no mercado, vira mercadoria e vai ganhar seu preço. Pois esse tempo chegou. Nós passamos de um mercado, uma sociedade com mercado, para uma sociedade de mercado, onde tudo vira mercadoria. Desde a religião, órgãos humanos que são vendidos pelo mundo em duas grandes feiras de órgãos humanos, que é Londres e que é Cairo. Tudo vira mercadoria, tudo se presta ao aumento do crescimento econômico e material. Então impera como mais dizia
a grande corrupção. Impera um tremendo materialismo que pode levar a humanidade a um impasse. Esse grande economista, Thomas Piketty, que escreveu o famoso livro Capitalismo do século XXI, ele é capitalista e sonha com a humanização do capitalismo. No segundo livro, com o título Capitalismo e Desigualdade Social, a primeira frase dele é: onde entra o capitalismo, entram relações de desigualdade e de exploração. E isso será a lógica do sistema. Uma sociedade não conseguirá manter-se por longo tempo à base da injustiça, da desumanidade, da crueldade face aos seus semelhantes. Então, eles mesmos estão se dando conta que esse sistema, ele é suicida. Eu, pessoalmente, acho que a grande crise do sistema do capital nem será superado por nós, será superado pela terra. Porque os bens e serviços da terra, a maioria fala de recursos, isso é uma linguagem muito materialista. Bens e serviços da natureza. Os indígenas falam as bondades da natureza. Que esses bens e serviços estão cada vez mais escassos. Em fevereiro desse ano, 18 cientistas, a pedido da ONU, publicaram um estudo de quais são aqueles itens mais fundamentais que sustentam o sistema vida. E elencaram 17 itens, que vão desde a água, do solo, de fibras, de climas, etc. Desses 17, 14 estão em alto grau de erosão. Se nós não cuidarmos, o planeta Terra vai conhecer um colapso. Não vai aguentar. E efetivamente, esse mesmo Piketty, confirmado por outros, dizem, se nós quiséssemos universalizar o bem-estar que os Estados Unidos e os europeus têm para toda a humanidade, nós precisaríamos 4 terras iguais a essa. Nós não a temos. Então a terra não aguenta esse nível de exploração. Ela precisa 1 ano e meio para repor aquilo que nós tiramos num ano. E o efeito disso, dessa superexploração da Mãe Terra, se manifesta pelo aquecimento global. Aquecimento global não é uma doença, é um sintoma, uma febre, que aponta para uma doença. Então a Terra está apontando que ela não está aguentando mais essa agressão sistemática, uma guerra total que nós estamos levando em todas as frentes, atacando a Terra no solo, no subsolo, no ar, no mar, em todas as frentes, sem nenhuma chance de nós ganharmos essa guerra. Porque a Terra não precisa de nós. Nós precisamos dela. E ela pode chegar ao momento, e vários biólogos, grandes biólogos, cito o maior deles, que é Edward Wilson, que criou a palavra biodiversidade, diz, pode chegar ao momento que a Terra, que é um superorganismo vivo, não nos queira mais sobre ela, porque somos demasiadamente agressivos. Onde o ser humano chega, todos fogem, animais, pássaros, bichos, porque esse é o grande agressor. Ele diz, é o Satã da Terra. O Satã da Terra. Quando sua vocação era para ser um anjo bom, um anjo da guarda da Terra. Então, ele diz, pode ser que a Terra não nos queira mais, porque somos demasiadamente agressivos, não respeitamos os demais seres vivos, e ela nos elimine, cria uma situação em que a nossa espécie se acaba, diz, a Terra continuará adiante, coberta de cadáveres, mas sem nós. Então, essa perspectiva dramática, ela não é apenas uma fantasia, uma possibilidade real, porque os seres humanos criaram o princípio da autodestruição. Eles criaram as armas nucleares, químicas e biológicas
que podem destruir toda a vida por 25 formas diferentes. Já estão construídas. Então é a suprema irracionalidade dos seres humanos. Para fechando esse quadro, eu acho que nós podemos ter duas atitudes. Ver isso como uma tragédia anunciada, que não é impossível, ou vê-la como uma grande crise de civilização. Uma crise do nosso modo de habitar a casa comum, como diz o Papa Francisco. Eu acho que a vida é mais forte que a morte. Eu acho que o ser humano, quando chegar a perceber que ele pode se autodestruir, ele tem tecnologia, racionalidade, espírito e vontade de viver, que ele faz as mudanças necessárias. Então, é uma situação não de tragédia, mas uma situação de grande crise. A gente fala civilização, o nosso modo de habitar o planeta Terra. Não dá mais para levar avante esse modo que trata a natureza como objeto a ser explorado, nós nos colocando fora da natureza, em cima dela como quem é dono, e com a ilusão dupla de que os bens e serviços são infinitos, então podemos tirar mais e mais. Hoje sabemos que não é assim. E que podemos ilimitadamente na direção do futuro crescer infinitamente. Outro infinito ilusório, porque a Terra é pequena, velha, com bens e serviços escassos, ela não tolera um projeto ilimitado. Ela é ilimitada. Então, ou nós mudamos, ou nós morremos. Essa é a conclusão dos maiores historiadores do século XX, Hobsbawm, no seu famoso livro, Curta História do século XX. No final, ele diz que os valores e princípios, o balanço da grande obra histórica dele, que os valores e princípios que criaram o Ocidente e que foram mundializados não são capazes de desenhar um futuro de esperança para a humanidade. Ou nós mudamos, ou nós morremos. E termina o livro assim. Eu acho que está certo. Por isso que o Papa, na sua encíclica, ele não escreve para os cristãos, escreve para a humanidade. Com essa consciência, eu mesmo escrevendo a eles e entrando em contato, dizendo, mais que cuidar da reforma da cúria, da reforma da igreja, nós temos que cuidar da única casa comum que temos. O senhor tem que fazer um documento para a humanidade. Um grande alarme para que salvemos a única casa comum que temos e a vida e aquilo que as nossas civilizações criaram em séculos de trabalho. E de fato ele fez uma encíclica, não uma encíclica verde, uma encíclica de uma ecologia integral, que pega a parte ambiental, a parte social, a parte política, a parte mental, as ideias, os projetos, a parte cotidiana e a parte espiritual. Ele cobre todos os espaços. Por isso que grandes nomes da ecologia dizem, com esse texto, o Papa se coloca na ponta da discussão ecológica mundial. Por 35 vezes, o Papa conclama, mudemos o nosso modo de pensar, mudemos o nosso coração, a forma de produzir, de consumir, de tratar nossa relação com a natureza. Caso contrário, podemos ir ao encontro do pior. Por 35 vezes. Mas ele tem esperança. Diz, o ser humano tem espírito, tem criatividade. E nós contamos ainda com o Espírito de Deus. E aí ele cita esse belo texto do livro da sabedoria, que é o soberano amante da vida. Deus é o soberano amante da vida. Diz que esse soberano amante da vida não vai deixar que a vida desapareça de uma forma tão miserável. Então ele tem esperança. A última frase do seu documento é, irmãos e irmãs, caminhemos cantando, que os problemas e os impasses do nosso planeta Terra
não nos tirem a alegria da esperança. Alegria da esperança. Temos esperança. É sobre isso que eu gostaria de falar. Porque quem escuta esse quadro todo desbofa é um pessimista. Disseram isso por Saramago, lá no Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Eu estava presente, um auditório de 2.000 pessoas, ele falando mais ou menos isso. Alguém gritou: Saramago, você é pessimista. Disse: eu não sou pessimista. A realidade é que é péssima. E quem não toma a sério essa realidade, fica sentado na rede tomando cachaçinha ou água de coco, ele se acaba com a terra. O pior que podemos fazer é não fazer nada. Deixar que as coisas corram. Nós temos que mudar. Eu acho que para a mudança, não basta cobrir o corpo da Mãe Terra de esparadrapos, curando feridas aqui e acolá. Nós temos que ter outra visão. A Carta da Terra termina com essas palavras, um documento tão importante quanto a encíclica do Papa. Eu até participei durante 10 anos, junto com Gorbachev e outros tantos, que fizemos uma consulta da humanidade. Quais são os valores e princípios que poderão garantir o nosso futuro? E no termo do documento se diz: como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a um novo começo. Novo começo. Para isso é preciso uma nova mente e um novo coração. Precisamos da consciência da inter-relação de todos com todos. Precisamos da responsabilidade coletiva para que nós possamos garantir no local, no regional, no nacional e no universal um modo sustentável de vida. Não diz desenvolvimento sustentável, um modo sustentável de vida. Então exige uma mudança de mente. Mente significa ter uma nova visão da Terra, do universo, da humanidade. Eu durante 10 anos eu me permito apresentar a vocês esse pequeno livro que eu considero, entre os montão que eu escrevi, que Deus vai me obrigar a ler e vai me castigar pela vida, pela eternidade afora. Digo, não basta escrever, você tenta viver o que escreveu. Enquanto não viver isso, você não entra aqui. Esse livro aqui, de onde vem? De onde vem o universo? A terra, a vida, o espírito, o ser humano, de onde vem Deus? É uma tentativa de divulgar aquilo que já existe há um século, desde Einstein, mas no mundo acadêmico, chamado a nova cosmologia. Isso é a nova visão do mundo, que vem das muitas ciências da Terra e da vida, que modificaram a nossa visão. Então, modificar a mente significa ver, e o Papa diz, a grande questão toda, e a crise nossa, é a nossa relação com a realidade. Tem que ser uma relação de pertencimento. A natureza não está lá, está aqui. Nós somos parte da natureza. Nós somos o momento do grande universo. Nós pertencemos a esse todo. E nós, já há 4 séculos, nos separamos da natureza. Nos colocamos em cima dela, explorando até mais não poder. Maltratando a Mãe Terra como nunca temos maltratado. Então, novamente é uma nova relação com a natureza, uma relação de colaboração, de produção dentro dos limites próprios de cada região, entendendo que ela é mãe verdadeira e devemos tratá-la como tratamos nossas mães, com respeito, veneração, sabendo que ela nos dá tudo que nós precisamos viver. Então, novamente, uma nova leitura da terra e da natureza. Um novo coração. Nós somos dominados pela razão técnico-científica objetiva, que vem todas as ciências. E colocamos de lado, recalcamos a razão sensível, a razão cordial. O Papa, na sua encíclica de ponta a ponta, assume e
que resgata a razão cordial, que significa sentir simultaneamente o grito da terra com o grito do oprimido. Sentir as chagas da terra como chagas próprias. Sentir que nós somos responsáveis e devemos cuidar dessa herança sagrada que nós recebemos. Então, o novo coração é não apenas conhecer, mas também sentir, identificar-se, trabalhar para resgatar e devolver a vitalidade que nós tiramos dos ecossistemas da Terra. Em vez de falar de uma sustentabilidade global que nunca é alcançada, falar do biorregionalismo. Cada ecossistema, seja o amazônico, seja do Cerrado, seja dos Pampas, seja o do Pantanal, tem as suas qualidades, suas virtualidades, saber aproveitar os bens culturais que estão lá dentro, os bens naturais, organizar uma forma de vida onde todos esses elementos são integrados, evitar as grandes empresas, grandes distâncias, onde tudo é organizado mais ou menos ali onde as pessoas convivem, criam suas comunidades, suas pequenas empresas, onde a solidariedade, não a competição, é a lei fundamental. Porque a lei fundamental do capitalismo é a pura competição. Só concorrência. Não tem nenhum sentido de solidariedade. Então esse biorregionalismo, que é a ponta da avançada hoje da reflexão ecológica, diz, aí sim podemos ter um desenvolvimento sustentável. Porque vamos aproveitar aquilo que a natureza local nos oferece, as tradições daquele povo, as suas festas, a sua religiosidade, os seus heróis, seus poetas, fazer uma grande síntese, onde ser humano e natureza formam um todo orgânico, onde nós nos sentimos enraizados, não solitários, mas pertencendo àquele mundo. Então nós temos que mudar ter essa sensibilidade. E nós sabemos hoje, pela biologia, bioantropologia, que essa razão sensível, essa razão cordial, ela surgiu há 220 milhões de anos atrás. Quando surgiram os mamíferos. O mamífero cria ao filhote que nasce, cobre de carinho, de amor, defende, lambe, ama. Nós esquecemos que nós não somos animais racionais. Nós somos mamíferos racionais. O mais fundamental em nós não é a razão, é o sentimento profundo. Aqueles que sentem o outro, a natureza. Isso é o cérebro límbico, ligado a essa estrutura do afeto, do sentimento, de estar unido ao outro. Só há 7 milhões de anos atrás surgiu o cérebro neocórtex, o cérebro do pensamento, da palavra. Tem 7 milhões de anos, o outro tem 220 milhões de anos. Então nós temos que combinar essas duas modalidades da razão. A razão instrumental analítica, que tem toda a estrutura da tecnologia, e precisamos acreditar, e ela trouxe grandes benefícios para os seres humanos, desde o antibiótico, nos levou à Lua, nos trouxe de volta. E se eu depois amanhã pegar o avião e vou para o Rio, não quero saber de muito afeto. Quero saber que as turbinas funcionem e tudo me leve até em casa. Então, não é que vamos negar a razão, mas temos que completar a razão racional, técnico-científica, com a razão sensível, porque essa é a base da espiritualidade, da ética, dos sentimentos profundos, aquilo que nos faz sensíveis ao outro, compassivos, capazes de compreender e colocar-se no lugar do outro, sofrer com ele. Se ele está caído, levantá-lo. Se está triste, colocá-lo a mão no ombro e dizer palavras de entusiasmo. Essa dimensão temos que resgatar. Novamente, novo coração. E o sentido de relação de todos com todos. Isso já vem da física quântica, do Heisenberg e Bohr. Eu mesmo fui aluno de Heisenberg no último ano que ele foi professor em Munique. Ele não se cansava de dizer nas aulas, tudo tem a ver com tudo, em todos os pontos, em todos os movimentos.
Tudo é relação, não existe nada fora da relação. O universo não é feito a soma dos seres que estão aí. O universo é a grande rede das relações, onde todos estão envolvidos. Leia a encíclica do Papa. De ponta a ponta ele fala desse relacionamento, dessa interdependência de todos com todos, que nos faz sentir que somos parte de uma realidade maior. Então, cultivar esse sentimento de que nós pertencemos a algo maior. E por detrás desse algo maior se esconde aquela força generosa, infinita, amorosa, que tudo sustenta, que tem 1000 nomes, que chamamos de Tao, de Shiva, de Olorum, de 1000 outros nomes, Javé, simplesmente Deus. Está dentro, por baixo desse processo, sustentando, porque se não sustentasse, voltaria tudo ao nada. E nós podemos dialogar com essa realidade, senti-la dentro de nós na forma de entusiasmo. Me agrada muito essa palavra grega, que entusiasmo significa ter um Deus dentro. Então essa força que nós temos de levantar cada manhã, enfrentar o dia, superar dificuldades, esse entusiasmo é o Deus interior agindo dentro de nós. Cultivar esse espaço da interdependência e ligação de todos com todos. E o sentido da responsabilidade coletiva. Não adianta uma empresa fazer um projeto ecológico e as outras não fazerem. Temos que fazer todos juntos, caso contrário, não haverá uma arca de Noé que salve alguns e deixa perecer os demais. Ou perecemos todos, ou nos salvamos todos. Esse é o fato novo da história que nós estamos vivendo. Essa globalização, que não é só um fator econômico, é um fator antropológico, é um fator da história nova da humanidade, onde nós nos descobrimos todos no mesmo lugar, que é o planeta Terra. Então, mais que tudo isso, eu acho que nós precisamos alimentar uma ética do cuidado com todas as coisas. Cuidado é uma relação amorosa com a realidade. Todo paradigma, toda a estrutura fundamental do mundo moderno é o poder como dominação, é o punho cerrado dominando povos, natureza, indígenas, negros, continentes inteiros. Agora se impõe a mão estendida, a carícia essencial, os dedos que se entrelaçam para salvar essa realidade que é nossa, que somos nós mesmos, o planeta Terra vivo, e o próprio ser humano que se sente aquela porção da Terra, que num dado momento da sua evolução começou a sentir, pensar e amar, aí surgiu o ser humano, homem e mulher. Nós somos Terra. O Papa diz isso no número 2 da encíclica. Somos Terra que pensa, que ama, que venera, que agora está aqui com todos vocês, quase conclamando que nós ajudemos a Mãe Terra a salvar-se. Eu quero ir caminhando para o fim. Há muitos projetos no mundo que são como sementes. Não temos um projeto grande que se opõe ao projeto da dominação. Só sabemos, e temos certeza disso, que uma sociedade que se organiza sobre a injustiça, sobre a crueldade, aquilo que Paulo Freire dizia, uma sociedade malvada, que torna difícil o amor. Esse tipo de sociedade tem dias contados, porque ela se opõe às dimensões mais profundas do ser humano, que ele quer ser solidário porque é um ser social, é um ser capaz de amor, de amorosidade, é capaz de entregar-se ao outro e saber renunciar, é capaz de ter um consumo solidário, uma forma não perdulária e nem dominadora de tratar as coisas. Nós podemos ser diferentes. São chances que estão dentro de nossa natureza, que nós precisamos desentranhar. Então hoje os portadores desse novo são os grandes movimentos sociais mundiais, e a gente os vê quando nos encontramos nos fóruns sociais mundiais. Eles vão lá não para ouvir palestras, pessoas notáveis. Se reúnem para trocar experiências. Como tratam a água, como constroem, como tratam os animais, como cultivam as sementes crioulas,
como cuidam das matas, 1000 formas novas e diferentes, sempre na linha da solidariedade, da cooperação, da troca, de tal maneira que surge um novo tipo de humanidade, mais igualitário, mais fraterno. Então, de cima não podemos esperar nada. O Papa disse 4 vezes isso nos 4 encontros que teve com os movimentos sociais mundiais. 3 em Roma e 1 em Santa Cruz de la Sierra. Disse, vocês têm que lutar pelos 3 T's, que são os direitos básicos de vocês. Terra, teto e trabalho. Cada ser humano tem direito a isso. Segunda parte, não esperem nada de cima, porque de cima sempre vem mais do mesmo, mais exploração, mais dominação. Recusem, resistam a isso que vem de cima, seja uma semente do novo. Comecem vocês a ter uma forma de produção diferente, uma forma de solidariedade mais íntima, uma forma de consumo alternativo, uma forma de a natureza, não como algo exterior, mas como algo a quem nós pertencemos. Comecem vocês a criar um novo. Sejam sementes, porque a semente dentro dela tem as raízes, tem o tronco, tem a copa, tem as flores e os frutos. Então essa é a nossa esperança. Nós aqui somos portadores de algo que interessa a inteira humanidade. Devemos ter orgulho de podermos elaborar essa consciência e dizer, por aqui anda o futuro, e não do outro lado. O outro lado pode levar-nos a uma catástrofe ecológica e social com consequências inauditas. Agora, essa que vem de baixo, essa energia que está pelo mundo todo, quanto mais eu viajo, mais descubro gente que vive esse alternativo. Em pequenos grupos, pequenas sociedades, que vivem de uma forma diferente, que cultivam diferente. Dias atrás estive ainda no Rio Grande do Sul para a colheita de 50.000 sacos de arroz orgânico que o pessoal do Sem Terra cultivaram. 50.000 sacos de arroz. Iam exportar até para fora, além de alimentar todo o Rio Grande do Sul. Então, gente que começa diferente. 2 pequenas cooperativas com suas máquinas, trabalhando de uma forma solidária. Aí está o novo. E nisso nós devemos empenhar toda a nossa confiança, todas as nossas energias, especialmente a nossa esperança. Que somos portadores daquilo que tem futuro. E aquilo que deve ser tem força. Isso que deve ser, e não o outro. Então, esse mundo tem que acabar. Não é o fim do mundo. O fim desse tipo de mundo. Isso não pode continuar. Porque ele é altamente destrutivo da Mãe Terra e da espécie humana. Então, esse tipo de mundo tem que acabar. E nós queremos que ele acabe. E a melhor forma de acelerar o fim dele é fazer crescer o novo ao lado, de tal uma forma que eles não tenham mais a hegemonia, não tenham mais a força, pelo contrário, acabam também aderindo, se convertendo, vendo que aquilo que estão fazendo é perverso, é inimigo da vida, é assassino de tudo aquilo que vive e se move. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não desistamos. Tenhamos a fé e a esperança que nós devemos devotar à semente. Ela é pequenininha, enterrada no solo, reconhece a escuridão da noite da terra. Mas nela está presente a vida, e a vida futura. E nós somos herdeiros e queremos ser os portadores dessa semente. Por isso, por nós passa essa esperança, e vale a pena lutar, porque isso que nós estamos lutando, no meu modo de ver, corresponde ao desígnio do universo e também à vontade do Criador. Muito obrigado.
Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Temer! Fora! E muitos outros, né?